Fala, turma! Estamos de volta a mais uma aula com o professor JP de Química. Lembrando que é Química Analítica. E dessa vez eu volto com a segunda parte da aula prática. A primeira parte foi toda a metodologia da aula prática. Com o objetivo de quê? Quantificar a quantidade de haletos, entre eles o cloreto, em uma amostra de uma solução de cloreto de sódio. Esse cloreto de sódio está com uma concentração de 0,1 molar. E o método aqui que nós utilizamos foi o método de Mohr, ou método também argentiométrico. Por que argentiométrico? Porque prata. E a prata em latim é argentum. Então, argentiométricos ou método de Mohr. Esse método de Mohr é utilizado quando eu quero quantificar cloretos, iodetos, fluoretos, ou alguns íons metálicos, como potássio, prata, mercúrio, chumbo. Então, não só necessariamente cloreto, mas algumas espécies metálicas. Mas o objetivo da minha aula, dessa nossa aula, é determinar a quantidade de cloretos que reagiu nesta solução, partindo de uma amostra. Essa amostra, pessoal, pode ser uma água destilada, pode ser água do mar, pode ser uma amostra de soro fisiológico, tudo bem? Porque vai ter cloreto. E aí nós vamos determinar estequiometricamente, muita calma, porque é a parte de calcular e chegar a um resultado que eu possa comparar com a literatura e saber se é aceitável ou não. Tudo bem? Podendo ter uma margem de erro para mais ou para menos. Isso a gente calcula depois do desvio padrão. Então, olha só o que é que nós temos aqui de ponto de partida, que eu fiz um esqueminha para vocês. Quando você vai trabalhar titulação, seja ela ácido e base, por um processo de neutralização, ou que seja para trabalhar as reações de precipitação, que é este caso, porque qual é a importância do método de Bohr? É determinar esses haletos, tudo bem? De modo que a reação ela ocorra rapidamente, num curto intervalo de tempo, isso aí é importante, e vai formar precipitados. Precipitados é aquela parte que é insolúvel. Ou seja, não vai ser dissolvido na solução, vai para o fundinho do Erlenmeyer. E aí, com isso, a gente pode depois fazer o processo de retirada desse precipitado e calcular também o grau de pureza. Mas nesta aula, eu vou calcular junto com vocês, o professor JP, a quantidade de cloretos que reagiu estequiometricamente com o nitrato de prata. Vamos lá. Olha só o esquema aqui, ó. Quando você vai fazer reação de precipitação, que é uma volumetria de precipitação aqui que está sendo utilizada, nós temos o conjunto que não pode faltar no nosso laboratório. Aqui eu fiz um esquema para ilustrar. Bureta, Erlenmeyer, suporte universal e uma garra metálica. Aqui representada esquematicamente para compreender o procedimento da titulação nesta volumetria de precipitação, considerando a solução padrão, ó, a solução que vai na bureta é o nitrato de prata. Por isso que eu posso também dizer método argentiométricos. Tudo bem? Esse nitrato de prata foi preparada na concentração de 0,1 mol por litro. Beleza, vai para dentro da bureta. Vamos anotar quanto de volume vai ser gasto na primeira titulação, na segunda titulação e a terceira titulação, que a gente fez ela em triplicata. Ok? Então, 0,1 mol por litro. Dentro do Erlenmeyer, nós vamos ter o analito, ou solução problema. É onde vamos determinar a concentração, poderia estar determinando também volumes. Então, eu chamo de solução problema. É problema para resolver o problema, certo? Então, aqui eu tenho Erlenmeyer e analito.
eu tenho o titulante e aqui vai ser o titulado. Tudo jóia? Aí o que é que acontece? A solução do problema, eu coloquei esse M2 de concentração final, ou a segunda concentração a ser determinada, numa amostra que vem de 15 ml. Então, montei esse esquema aqui para ilustrar. Vamos chegar aqui depois, nesse 15 ml de amostra, partindo dessa outra parte ilustrativa. Veja só o que o JP preparou para vocês. Aqui eu tenho a amostra. Olha só, aqui eu tenho a amostra. Veja bem, hein? Preste bastante atenção para você elaborar um relatório aí depois. Então, eu tenho aqui uma solução de cloreto de sódio na concentração de 0,1 molar. Cheguei ao laboratório, estava lá preparado. Top! Dessa amostra, retirou-se 10 ml. Poderia pegar 20 ml, 15 ml. Então, no meu roteiro, trabalhei com uma retirada da solução amostra 10 ml. Tudo bem? Tirei 10 ml. E coloquei onde? No Erlenmeyer. Coloquei aqui no Erlenmeyer. Quantos ml? 10. Esse Erlenmeyer, capacidade para quanto, pessoal? 250. O que é que aconteceu? Quando a gente tira uma alíquota, uma amostra, coloca no Erlenmeyer, sempre completaremos com água destilada para fazer o processo da diluição. Sempre trabalhando com diluição. Por quê? Se aqui está 0,1, e no roteiro diz que você retirou 10 ml dessa amostra para um Erlenmeyer de 250 ml, claro que você vai completar com água destilada até o traço de aferição no Erlenmeyer, 250 ml. Tudo bem? Depois disso, né, você deu uma homogeneizada ali na solução, né? Você fez o processo ali de homogeneizar, tranquilo. Daí, então, você tem uma nova concentração a ser calculada. Porque você fez uma diluição. Vou mostrar aqui, quando apagar a luz, os cálculos, tá? Aqui é a parte explicativa para chegar nos passo a passo. Então, daqui, desta solução agora, que nós estamos chamando de M2, aqui eu tenho uma nova concentração a ser calculada. Por quê? Houve uma diluição. Quando adiciona solvente, no caso a água, o que é que acontece com a solução? A concentração diminui. Aumenta a água, diminui a concentração. Colocou água, o que é que aconteceu com a concentração de 0,1 mol por litro? Ela vai o quê? Enfraquecer. Por isso que é diluição. Porque eu parto de uma solução que é concentrada e vou para uma solução diluída, por adição de solvente. E aí, meus queridos, aqui dentro de 250 ml, o todo que foi diluído, tirou uma amostra de quanto? De 15. Tá vendo o esqueminha aqui, galera? Tirou 15 ml de lá, pipetou, né, 15 ml, agora dessa nova solução, que não tem mais a concentração de 0,1. Precisamos fazer o cálculo por diluição para achar qual é a nova concentração dentro do Erlenmeyer. Aí, é aqui que nós vamos utilizar o valor da concentração a partir da diluição. Compreendido essas etapas? Para chegar na titulação, eu não vou considerar a concentração de 0,1 molar, porque ela foi diluída. E se ela não fosse diluída, JP, eu utilizava a concentração de 0,1 molar. Se não fosse diluída, eu pegaria a concentração 0,1, já está aqui a concentração de 0,1, pegaria uma quantidade de dentro desse recipiente, como foi 10, e já faria o cálculo, né? Como se pegasse uma amostra lá no mar, trouxesse uma garrafinha de água mineral, e ali você tem uma amostra, tira aquela amostra, quanto? 50 ml.
E aquele 50 ml vai ser titulado aqui, ó, 50 ml. O que é que você vai achar em 50 ml? A concentração. Né? Mas aqui eu tenho as concentrações, só que sofreu um processo de diluição. Então, a partir daqui foi diluída, eu obtenho uma nova concentração que vai ser calculada aqui para vocês. Joinha? Dá analisada na tela. São os esquemas feitos aqui para didaticamente compreender, tá? Montei o esquema, a explicação lá de como partiu da amostra, diluiu, tirou uma alíquota de 15 ml, e nesses 15 ml, parte de uma nova concentração que vai ter que ser calculada, para começar o cálculo da titulação. Vamos deletar essa parte aqui. Vamos fazendo por parte, prestando bem atenção. Agora vamos utilizar ainda as informações que estão na tela. E aí, chamo vocês para cá. Analisem bem a diluição. Quando você aplica a diluição, eu tenho concentração inicial, volume inicial, concentração final e o volume final. Então, nós estamos querendo encontrar a concentração no Erlenmeyer. E aí, vamos lá. A concentração inicial, tudo isso aqui, pessoal, está sendo do cloreto de sódio, tá? Nada de prata, que a prata, ela está onde? Aonde que nós vamos colocar a prata? Aqui, ó, na bureta. Tudo bem? Bureta, tá? Concentração inicial, antes de sofrer a diluição, 0,1 molar do cloreto. Qual o volume? Qual o volume que nós tiramos? Não foi uma amostra aqui de 10 ml? Então, eu tenho 10 ml. A concentração final, estamos querendo encontrar dentro do Erlenmeyer. E o volume final todo foi de 250. Então, ali eu tenho 250 dentro do Erlenmeyer. É a concentração que precisamos encontrar para depois obter ela aqui. Certo? Com isso, vamos fazer a continha. Peço que vocês utilizem a calculadora de vocês para otimizar o tempo. Pode usar a calculadora científica ou a padrão. 0,1 vezes 10 dá 1, que é igual a concentração final vezes 250. 1, o 250 está multiplicando, ele passa a dividir, que é igual à concentração final, dentro do Erlenmeyer. Tudo bem, galera? Então, você pega 1 e divide por 250. Quanto que é a concentração aqui agora? 0,004. O quê? Mol por litro. Então, a concentração dentro do Erlenmeyer já passa de 0,04 mol por litro. Se inicialmente era 0,1, diminuiu. Tá? Aqui em notação científica 10 a menos 1, e aqui em notação científica 10 a menos 3. Certo? Então, significa que houve uma diluição bem alta em relação à concentração inicial. Então, qual é o valor agora que vamos utilizar para ser titulado? A concentração de 0,04, o M representa a concentração molar, ou chamada de molaridade. E os 15 ml que nós tiramos de 250, passamos para cá. Então, o que é que eu tenho de amostra? 15. Eu tirei uma alíquota de 15 ml da solução que foi preparada por uma diluição. Tá certo? Aí eu tirei o quê? 15 ml. Qual é a concentração? 0,004. Tá feito o cálculo. Agora podemos ver quanto de volume 1 vai ser titulado, vai ser gasto, volume 2 e o volume 3, que vão ser consumidos de quem? Do nitrato de
prata. Então, sempre trabalhando com duplicata, triplicata, porque diminui a margem de erro. O desvio padrão fica pequeno. Se você faz uma vez só, o erro vai lá em cima, tá? Então, temos que ter esse cuidado aí, fazendo favor. Tem a minha quantidade da amostra em mililitro. A concentração da solução padrão temos aqui, os que foram gastos na titulação. O primeiro volume da primeira titulação gastou 1 ml. 1,5 ml. Na terceira titulação, o volume da terceira titulação, 0,9 ml. Correto? Aqui nós podemos obter uma média desses volumes para trabalhar com o nitrato de prata, que foi colocado dentro da bureta, beleza? Pessoal, até aqui tranquilo, por etapas, eu estou tentando ser o mais detalhista possível para vocês compreenderem como chegar lá, tá? E quando foi titulando cada vez, né, nitrato de prata dentro da solução problema que tenha o cloreto de sódio, lembrando que aqui também foi colocado o indicador. Foi colocado aqui dentro o indicador de cromato, o cromato de potássio, tá? Foi colocado um indicador aqui dentro, umas gotinhas, 16 gotinhas que colocamos aqui dentro. Colocamos 16 gotas, o que corresponde aproximadamente a 1 ml do cromato de potássio. Esse indicador é para utilizar nas titulações para saber a hora do ponto de equivalência, a hora que precisa parar o processo da titulação. E aí a gente vai mostrar nas reações como que isso aqui aconteceu. Porque o nitrato de prata vai reagir com o cloreto de sódio, e também vai reagir o nitrato de prata com o cromato de potássio, que é o outro indicador. E duas precipitações aqui vão ocorrer, tá? E vai ser formado um precipitado colorido, como diz o método de Mohr. É uma reação rápida e que forma um precipitado insolúvel, claro, e colorido, que dá para se analisar a olho nu, tá? E aí nós vamos mostrar através das equações quem são esses precipitados. E é nessas equações que vamos determinar a quantidade de cloreto. Tudo jóia? Queria que vocês analisassem bem aqui para fazermos aqui outra parte de cálculo. A média de volumes aqui, ó, você tem 1 mais 1,5 mais 0,9. Então, aqui você tem 3,4 ml. Dividido por 3, vamos ter uma média do nitrato de prata. Tá? Dividido por 3. Então, a média aqui foi de 1,13 ml. Então, acabamos de encontrar uma média. Olha aí que beleza. Achamos uma média ali de volume gasto de nitrato de prata. Na primeira titulação, 1 ml aqui, tá? Gastou 1 ml. Completou novamente até a marca do 0. Fez a segunda titulação, gastou 1,5. Completou até a marca do 0, sempre com nitrato de prata. Chegou na terceira titulação, 0,9. Parou, né? Consumiu 0,9. Depois você faz o descarte lá do que ficou na bureta. E assim por diante. Agora eu vou deletar essa parte com essas informações que vocês estão vendo aí na tela. É interessante ter esses valores aí anotados. Vocês já devem ter feito os cálculos de vocês. E agora a gente está tirando junto, né, as nossas devidas conclusões aí. Tranquilo? Média dos volumes aqui do nitrato de prata. Tranquilo.
Tudo jóia? E agora, vou até apagar aqui também essas informações, lembrando que o quadro é pequeno, né? Então, a média aqui do nitrato de prata e a solução problema 0,04. Vou deletar aqui para a gente usar a lousa aqui. Aí eu deixo no cantinho 1,13 para a gente fazer aqui essa estequiometria agora. Vou colocar aqui o nitrato de prata. Nitrato de prata. A concentração do nitrato de prata, 0,1 molar. O volume, que foi a média do nitrato de prata, foi de 1,13. Certo? Então, aqui eu fiz para o nitrato de prata. Para o NaCl, a concentração foi de 0,004 molar, ou mol por litro. Está aqui o volume da amostra, tá? Para vocês irem recapitulando, 15 ml. Tá? São os dados importantes aí para a gente continuar. Queridos, agora vamos para as equações. As equações que elas vão dizer para nós o que de fato aconteceu. Olha aqui, o que é que você tinha dentro da nossa bureta? O que é que você tinha dentro da nossa bureta? O AgNO3, mais o que tinha dentro do Erlenmeyer, cloreto de prata. Correto? Então, estamos montando a equação. A prata tem carga mais 1, o nitrato tem carga menos 1. O sódio tem carga mais 1, o cloreto tem carga menos 1. Lembra das cargas? Que cada substância daquela, cada íon daquela apresenta? Tá lá, ó. Certinho? Então, é a questão de cargas. O que é que vai acontecer? O positivo com o negativo, ó. Então, a prata aqui, se você separar aqui, ó, só um minutinho. Você separava Ag mais NO3 menos. Porque vem no pezinho da prata aqui, ó, tem um número 1 escondido, ó. Então, a carga que sobe lá vai ser negativa, menos 1. E a prata, analisando a tabela de cátions, tem uma tabela de cátions e ânions que, né, a literatura fornece, e nós sabemos por estudo, tabela periódica. Sódio aqui abaixo, ó, positivo abaixo de positivo, negativo abaixo de negativo. Por quê? Você vai ter a formação, ó, do AgCl, e aqui a formação do NaNO3. Como os números de carga são monovalentes, não tem que repetir o número 1 aqui embaixo. Se fosse 2, você desceria o número 2. Fosse 3 e assim por diante. Eu utilizaria parênteses para separar o grupo, né, que tem uma complexidade maior, os ânions. E aí, queridos, ó, ficou assim, ó, AgCl mais NaNO3. Essa é a reação de volumetria por precipitação. Então, quem é o precipitado ali quando você viu na aula prática? O precipitado foi isso aqui, ó, que aconteceu. Então, eu mostro aqui por meio de uma seta para baixo, mostrando que aconteceu um precipitado. Ó, tá certo? Aconteceu lá na prática, nós estamos na parte de cálculo. Um precipitado de cor branca. E o nitrato de sódio, ele é um sal solúvel. Então, esse cara, se ele é precipitado, está atendendo o quê? Os requisitos aí de MOR. Por quê? Rápida, insolúvel e colorido o precipitado formado. Correto? Então, essa parte que eu fiz aqui foi para chegar como formar o produto. Tá ok? Isso aqui é o produto. E aqui para trás você tem os reagentes. Os reagentes entram em reação, o produto ainda não é formado, e com o passar do tempo,
Opa, esse passar do tempo foi bem rápido. Por quê? Formou o precipitado. E qual é a cor do precipitado? Cloreto de prata. Lá no vídeo que eu disponibilizei para vocês, vocês podem ver lá que há uma coloração amarelada, que ali já tem formação do cloreto de prata, aquela parte amarela lá que você tem no Erlenmeyer, e logo em seguida, com excesso de prata, que continua pingando umas gotinhas a mais de prata, começa a formar uma coloração mais assim, avermelhada, né? Cor de tijolo, mais avermelhado, certo? Porque é o cromato reagindo com a prata, que eu vou te mostrar depois. Tá? Por enquanto aqui, a gente vai finalizar com esta reação aos cálculos, a primeira parte. Então, formou lá o precipitado. Joia? Queridos, daqui em diante, nós temos que achar o número de mol, tanto para o nitrato de prata, quanto para o cloreto de sódio. E como que eu encontro o número de mol para ir lá debaixo das equações? Aqui, ó, existe a fórmula que é molaridade é igual ao número de mol dividido pelo volume da solução em litros. Então, você acaba tendo essa fórmula aqui para determinar tanto para uma quanto para outra o número de mols. Então, vamos lá. Queremos achar o número de mols. Quanto que é a concentração do cloreto de sódio? 0,004. Número de mols. Vamos achar. Qual é o volume? 15. Só que é em mililitro. E a regra diz que é litro. Então, você divide por 1000. Quando você divide por 1000, você acha 0,015 litros. 0,015 litros. Multiplicou o cruzado, o número de mols aqui vai ser igual a... Pegando a sua calculadora, como eu pego a minha aqui, 0,04 vezes 0,015. Deu 0,0006 mols. Olha lá. 0,004 vezes 0,015, que é mililitro, multiplicou o cruzado, acabou de encontrar o número de mol. Notação científica, se você quiser trabalhar com notação científica, fica 6 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5. 6 vezes 10 a menos 5 mols. Então, você achou para quem? O cloreto de sódio. E agora vamos fazer a mesma continha para o nitrato de prata. Tá? Vamos para o nitrato de prata. Vou deletar o meiozinho aqui para ter o cálculo do nitrato de prata. Vamos lá achar o número de mols do nitrato de prata. Concentração molar, número de mols dividido pelo volume. Quanto que é a concentração da prata? 0,1. Número de mols da prata, colocar o AG. O volume da prata, 1,13, que foi a média. Só que aí você vai dividir 1,13 por 1000. 0,0113. Tá? Porque você dividiu o volume aqui por 1000. Aí achamos esse valor de 0,00113. Multiplicou o cruzado, você vai ter o número de mols aqui da prata igual a vezes 0,1. 0,0030, né? Uma casa aí a mais. Mols. Então, o que você achou aqui foi do nitrato de prata. Anota esses valores aí que são importantes. Olha lá. O que é que nós temos encontrado até agora? O número de mols das duas substâncias que estão em reação estequiométrica. Tudo bem? Pessoal, paciência, porque para fazer cálculos e didaticamente, como eu estou montando aqui para vocês, o vídeo sai longo, mas tem uma compreensão à altura do que vocês estão esperando para fazer os demais relatórios de vocês. Tá? Paciência.
Agora vamos à estequiometria. Esses valores são importantes serem anotados. Vamos anotar esses valores. Vou apagar aqui o cantinho mais uma vez. Qualquer dúvida, vocês recomecem o exercício, fazendo aí a parte de cálculos. Tudo bem? Olha lá. Vou deixar até aqui, que eu vou usar os valores. E vamos lá. Aqui eu tenho 1 mol da prata, que está balanceada a equação, tá, pessoal? Aqui é 1 mol, aqui também é 1 mol, está balanceada a equação. Podem verificar aí, 1 mol, e aqui também é 1 mol. Eu tenho 1 mol de cloreto de sódio. Se eu tenho 1 mol de cloreto de sódio, eu tenho 1 mol... Eu tenho 1 mol também de quem? Do íon prata, H+. E aqui eu tenho 1 mol também do cloreto. Vamos pegar a quantidade de mols de cada um encontrado. Olha aqui. Da prata, quanto que foi, ó? 0,000. Pode usar em notação científica também. E o do cloreto de sódio foi 0,00, 4 zeros e o 6, tá? Agora vou apagar a parte de baixo. Pessoal, na prática, vocês viram que teve 2 colorações que aconteceram dentro do Erlenmeyer. A primeira foi amarelou, porque o cromato de potássio ele tem essa coloração já amarela, que quando encontrou em contato com o cloreto de sódio dentro do Erlenmeyer, começou a precipitar o cloreto de prata, branco, certo? Mais umas gotinhas a mais que a gente foi adicionando, você percebeu que ficou bem vermelho, cor de tijolo, um vermelho escuro. Significa que houve uma segunda precipitação do cromato de prata. Te mostro depois nas equações. Então, agora, a prata foi em excesso, que é menos solúvel, o cloreto de prata, e o cromato de potássio mais solúvel e precipitado. Para descobrir quem está em excesso, ó, é um científica. 6 vezes 10, 3, 4, 5. 1,13, notação científica, a vírgula chegando aqui, vezes 10 elevado, 1, 2, 3, 4, a menos 4, tá? Só passando para a notação, esse e esse. Quem que é maior? Isso aqui. Então, 10 a menos 4, eu tiro pela potência de base 10. 10 a menos 4 é maior que 10 a menos 5, correto? Então, o que é que acontece? Essa quantidade aqui, que foi encontrada, ela está em excesso. Se ela está em excesso, meu querido, o cloreto, nós falamos que ele é o reagente limitante. E esse é o reagente que está em excesso. Então, quem está em maior quantidade, excesso. E o outro é limitante, porque limita quanto que tem que reagir. Então, aqui é como se fosse um X. Não vai reagir a mesma quantidade, já que a proporção, ó, é 1 para 1. Então, se 1 mol, aqui é 1 mol, a quantidade que limitou é 0, 6 vezes 10 a menos 5, então aqui vai reagir também quanto? 6 vezes 10 a menos 5. Então, o X aqui vai ficar 6 vezes 10 a menos 5 mol, tá? De quem? Do íon Ag+, que aqui eu estou me referindo sempre a prata. Olha lá, entendeu? Aqui, essa quantidade está em excesso. Então, quanto de fato vai reagir? Essa quantidade aqui, ó. Essa é a quantidade de prata que reagiu. E o que está passando? É o excesso. Você pode fazer a continha. Você pode pegar o seu celular. Você pode pegar a continha lá e fazer isso, ó. Esse valor aqui, ó, 1,13, 10 a menos 4, e subtrair de 6 vezes 10 a menos 5. Então, vamos lá. 0,00
113, 113, menos 0,00, estou fazendo 3, 4, 6. Olha o que é que deu. A quantidade que está em excesso mesmo, que sobrou, a quantidade que sobrou, 5,3 vezes 10 a menos 5. Essa é a quantidade de fato que está em excesso. É a sobra. E dessa quantidade aqui de 1,13 vezes 10 a menos 4, quanto que reagiu? 6 vezes 10 a menos 5, que é a mesma quantidade do íon cloreto. Então, o que acontece? Uma quantidade que está em excesso, desconto quanto que ficou precipitado e quanto que reagiu. Correto? Então, esse cálculo aqui foi feito para descobrir quem está em excesso e quem é o limitante. Limitante, mais uma vez, é o que limita quanto daquele que está em excesso deve, no meio reacional, reagir. Reagiu aquela quantidade. E o que sobrou? Excesso. Deixa no cantinho lá, que você não vai usar agora. Deixa ele para o cantinho. Excesso. O que eu quero? A quantidade que reagiu. Quanto de cloreto tem na reação? Está quase terminando, pessoal. Certinho? Então, olha só o que você vai proceder daqui para frente. Ó, a concentração que é 1 para 1, então a concentração, ó, a concentração de íons de prata é igual à concentração do íon cloreto, que ambos têm a quantidade de mol que reagiu de 6 vezes 10 a menos 5 mol, que é essa quantidade aqui, ó. Então, essa é a quantidade limitante que reagiu na estequiometria. Então, vamos para o cálculo. 1 mol de cloreto. Quanto que é 1 mol de cloreto? Esse 1 mol de cloreto, ele está pedindo que você vá lá na tabela periódica e encontre a massa molar do cloro. Lembra? 1 mol é como se fosse a dúzia dos químicos. Uma dúzia de ovo, uma dúzia de caneta, uma dúzia de lápis, não importa o quê. É 12. 1 mol, não importa o quê. É 6 vezes 10 a 23. Íons, átomos, moléculas. Mas muda a substância, mas a quantidade é a mesma. 1 mol de qualquer substância tem o mesmo valor. Qual a massa molar do cloro? Vai lá na tabela. 35, cloro reagiu. Olha lá, quantos mol? 5 mol gramas. Qual é a massa na quantidade que você quiser colocar? Então, vamos lá. Vezes 35,5, que é igual, o X aqui foi igual 2,13 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. De quem? Do cloreto. Então, queridos, a quantidade em gramas que tem de cloreto na solução está mostrando para nós aqui no cálculo que foi de 2,13 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Mais uma vez conferindo, porque aí a gente tira dúvidas. Que a calculadora, às vezes, um dia está mais, um dia está menos. Conferindo. 2,13 vezes 10 a menos 3. Beleza. Agora, eu quero saber o teor. Quantos por cento de cloreto tem nesta solução? Agora, mais uma regrinha de 3. O que é que você tem? Ó, 2,13 vezes 10 elevado a menos 3 gramas de quem? Do cloreto. Está em um volume de quantos mililitros? Você lembra qual foi a alíquota tirada do Erlenmeyer de 250 para ser titulado, junto com o cromato?
e receber o titulante, que é a prata? Lembrou? 15 ml. 15. Ó, não esqueçam desse valor. Por quê? 2,13 vezes 10 a menos 3 gramas do cloreto está para 15 ml. Daquela alíquota retirada do Erlenmeyer para a bureta. A bureta não, para a Erlenmeyer, que vai ser titulado. O que aconteceu? E em 100%? E em 100 ml, que é a porcentagem? Aqui vai ter o quê? Y. Resolvendo a continha, vezes 100, dividido por 15. Chegamos a um valor de 0,0142%. Tá? 0,0142%. De quê? Massa por volume. Massa por volume. De quem? Dos íons cloreto. Aí você acaba de encontrar dos íons cloreto. Então, pessoal, quantos por cento de cloreto nesta amostra? Quantos por cento de cloreto nessa amostra? Está aqui, ó. 0,0142%. Em massa por volume. O que é a massa? Gramas. E qual é o volume? Mililitro. Então, essa é a quantidade de cloreto naquela solução. Certo? Correspondente a 15%. 15 ml. Em 15 ml você tem essa massa. E em 100 você vai ter 0,0142. Certo, pessoal? Aí chegamos aqui ao fim desse cálculo, mostrando para vocês que quantificar cloretos em uma amostra. Agora, lembrem que aqui nós tivemos soluções com concentrações tanto para padrão quanto para desconhecida. Eu tinha duas concentrações. Quando acontecer de ter duas concentrações, você sempre vai se deparar com quem? O reagente que é limitante e o reagente que está em excesso. Aí você tem que fazer o cálculo de retirar o que está em excesso e pegar apenas a quantidade que vai reagir na reação. E em cima dessa quantidade que reagiu, você faz o cálculo para encontrar a massa correspondente aos 15 ml e depois a porcentagem correspondente aos 15 ml. Quantos por cento corresponde àqueles 15 ml? Você acabou encontrando uma pequena quantidade de cloreto de 0,0142%. Tudo bem? Dá uma olhada na tela. Por isso que fazer, eu sei da dificuldade, eu me coloco no lugar de muitos, porque fazer a prática em roteiro, ó, chuchuzinho, né? Quando você senta sozinho ou em grupo para montar o relatório, que tem introdução, objetivo, conteúdo, procedimento, materiais e etc., já tem no roteiro. O que é que eu quero que você faça? Resultados. São esses cálculos aí, ó, que tem que seja em forma de gráfico, tabela, beleza? Mas tem que ser organizado, Simão, porque facilita para o leitor e para outra. Então, para que eu possa mostrar para vocês a formação do precipitado cromato de prata. O cromato de prata. Porque na primeira reação, rapidamente, formou o cloreto de prata, de cor branca. E quando você reage com uma quantidade em excesso, no cálculo, você não viu lá que teve prata em excesso? Foi? Então você tem que tirar o excesso da prata, querido.
e deixar a quantidade reagir conforme o cloreto. Conforme o que o cloreto reagiu. Aí você tem, ó, AgNO3, nitrato de prata. Reagiu com K2CrO4, cromato de potássio. Vamos ver esse precipitado. Então, ele já tem a corzinha amarela, né? Quando em contato com a solução do cloreto de sódio, já vai ficando amarelo e precipitando, né, o cloreto de prata. Agora é a vez e última na titulação de que o nitrato de prata em excesso reage com o indicador. Qual o nome do indicador? Cromato. Então, o que você tem aqui? Indicador. Você tem o indicador. Cromato. Tá? Cromato de potássio. Subiu 2. Aqui, ó. Ligação iônica. Menos 2. O potássio dos metais alcalinos, ele tem carga mais 1. Correto? Então, o cromato tem carga menos 2 e o potássio carga mais 1. Prata, na tabela dos cátions, mais 1 e o nitrato carga menos 1. O que é que nós temos aqui, organizadamente? Ag mais NO3. Isso aqui eu chamo de atalho, de bizu, de esquema, para você compreender como formar os produtos pós-aceta. Do lado de cá eu vou ter o K2, só o K, mais, e o lado de cá eu tenho CrO4 de carga bivalente. Juntando os opostos, você tem formação aqui do KNO3, que é um sal solúvel, nitrato de potássio, e o outro aqui, o AgCrO4. Não tem um 2 aqui negativo aqui em cima? Então ele desce para cá, para formar o composto. Correto? O que é que você formou aqui? O precipitado. Esse precipitado de cor de tijolo. Tijolo. Bem vermelho. É o que você viu lá na prática. Quando estava fazendo a prática, você viu essa coloração lá. Então, tijolo vermelho. Então, formando aqui AG2CrO4 mais o outro sal solúvel, KNO3. Então, o método argentiométrico, ou o método de Mohr, desse químico aí, o que é que você tem aqui? Outro sal, ele é solúvel. Está dentro da solução, dentro do Erlenmeyer, tá? Isso aqui tudo está acontecendo, pessoal, dentro do Erlenmeyer. É como se estivesse desenhando esse Erlenmeyer bem enorme, fazendo isso aqui, ó. Tá? Estivesse fazendo isso aí dentro do Erlenmeyer. E aí você tem várias espécies aqui iônicas dentro do Erlenmeyer. Precipitado. Então você tem o precipitado. A prata, ela precipita. Ela precipita. Prata, chumbo, né? Temos aí outras espécies que acabam precipitando quando em solução. Mostra que ele é insolúvel. Além de colorido, precipitação e a solubilidade muito maior que o outro cloreto de prata. Então, dentro das espécies aqui da primeira reação, ó, temos o AgCl, que foi precipitado na cor branca, e tem o sal também desta reação, que foi a primeira que fizemos o cálculo. Nitrato de sódio. O outro foi o nitrato de potássio, porque o cromato tem o potássio, que é o indicador amarelo, tá bom? E aí, juntando isso aí, ainda tem moléculas de água. Então, se você for colocar em todas as espécies iônicas, você vai ter prata aí, ó, em excesso, cloreto, sódio, nitrato. Aí tem outro nitrato lá também, várias espécies de nitrato. Tudo bem? Cromato.
CrO4, e aí você enche o Erlenmeyer de espécies iônicas, e elas têm as suas interações ali dentro da solução, mostrando que vai ter formação de precipitado, 2 precipitados, esse na cor branca e esse na cor de vermelho bem escuro. E aí você tem um balanceamento, né? Aqui é 2 de prata, coloca 2 de prata para cá. Aí está balanceado as pratas. Nitrogênio você tem 2, aqui você tem 1, coloca 2 aqui também para poder igualar. 2 potássio, 2 potássio. 6 oxigênio, 2 vezes 3, 6, com mais 4, 10. 2 vezes 3, 6 de oxigênio, mais 4 aqui, ó, 10. Então, a reação está balanceada com esses coeficientes. Quais são os coeficientes estequiométricos? 2, 1 e quanto? 2. São os coeficientes que balancearam a equação para que ela pudesse ocorrer também de uma maneira tranquila, mostrando para nós, né, que houve os precipitados, quem são eles e como aconteceram para chegar àquele formato, aquela coloração, aliás, de vermelho e de branco, com indicador em solução. Pessoal, resolvido. Método argentiométrico trabalha assim com o método de Moore para quantificar aletos. Quantificamos quantos por cento de aletos tem na amostra, né? Lembrando que foi diluído todo aquele procedimento para chegar a esse cálculo. Espero ter ajudado vocês nesta aula, que possam se inscreverem no meu canal, acione o sininho para receber diariamente aulas de Química com o professor JP. Deixem seus comentários, sugestões para que as aulas possam melhorar cada vez mais, tanto teoria quanto prática. Tudo bem? Deixe seu like lá e muito obrigado pela compreensão, pela paciência de ter me ouvido durante essa parte aí sobre os cálculos de aletos em amostra de soluções. JP, mais uma aula com vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.